O que a apresentadora Glória Maria falou a respeito do Dia da Consciência Negra? Conta aí pra gente. Vamos lá, Edgar, essa declaração, na verdade, uma reprodução de uma fala do ator Morgan Freeman, já tem alguns dias, né, que a Glória Maria colocou lá no Instagram dela, e que diz o seguinte: o dia em que pararmos de nos preocupar com consciência negra, amarela ou branca e nos preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece. E tem até essa entrevista mesmo que repercutiu bastante do Morgan Freeman para o jornalista Michael Wallace já há alguns anos, né? A gente vai até deixar de fundo aqui também para quem está nos acompanhando pelos aplicativos, em que ele diz que o mês da consciência negra é ridículo porque para ele não se pode confinar toda a história dos negros em um único mês. E que a história dos negros é a história da América. E que para se livrar do racismo é preciso parar de falar sobre isso. Então ele fala até pro jornalista: ó, eu paro de chamar você de branco e você para de me chamar de negro. Eu vou te chamar de Michael Wallace e você vai me chamar apenas de Morgan Freeman. Essa é a declaração dele e ela tirou, né, uma frase que o Morgan Freeman falou para colocar no Instagram dela. Obviamente que essa frase repercutiu bastante. Muitas pessoas elogiaram a Glória Maria, parabenizaram ela por esse pensamento, mas muitos também criticaram, né? E até no seguinte sentido: como que pode uma repórter negra, que foi a primeira repórter de projeção no Brasil, né, no Fantástico, TV Globo, falar uma coisa dessa? Então, devido à repercussão, em resposta ao próprio post, ela se defendeu das críticas, né, dizendo que é um direito das pessoas discordarem dela, mas que é prepotente também as pessoas acharem que todo mundo pense igual. E que ela compara apenas os pensamentos dela com o do Morgan Freeman, apesar de explicar as diferenças sobre o contexto da frase, né? Porque ele fala de um mês da consciência negra, ela está falando especificamente aqui desse dia da consciência negra no Brasil. E assim como Morgan, né? Os dois nasceram negros e pobres e conquistaram seus espaços com muita luta, com muito trabalho. Foram pessoas que nunca aceitaram lugar reservado para os negros, né? No mundo branco, que eles estudaram, lutaram, resistiram, combateram todo tipo de discriminação. E que o preconceito racial é a marca da vida delas. Então, ela não está negando, né, Edgar, nem o preconceito, nem o racismo, ela só está fazendo ali, exigindo ali, na verdade, uma conscientização humana das pessoas, em vez apenas de uma conscientização do dia da consciência negra, para que as pessoas possam refletir sobre isso, né, Ed? Olha, e as pessoas expõem, né, o que tem de pensamento e a consciência, quem somos nós para querer impor que alguém pense como a gente, né? Mas, cara, algo vindo da Glória Maria, do próprio Morgan Freeman ali, eles, na verdade, a fala do Morgan Freeman, como você traduziu em partes ali da entrevista que ele estava dando, ela traduz um ideal, um sentimento do que seria um ideal, né? A gente, eu entendo que estamos dentro de um processo para chegar nesse mundo ideal. E, obviamente... Que é o mundo da igualdade, quando né? isso parar de ser um problema, quando isso parar de ser uma preocupação para todos, estaremos sim aí vivendo, de fato, nesse mundo idealizado aí. Exatamente. Que está no discurso do Morgan Freeman, que está no discurso da Glória Maria. Mas, enfim, novamente, quem somos nós para querer impor, né, o que pensa o outro, né? Exato. E ela reforça isso também em uma entrevista para a Lula Lacerda, excelente entrevista, aliás, lá no IG, dizendo, né, que a escravidão continua existindo sim, só mudou de cara, principalmente aqui no Brasil, né? Ela fala: ó, hoje nós não somos mais presos por correntes, mas a escravidão é tão cruel que somos vistos como inferiores, subalternos, subhumanos e pior ainda, sem poder de decisão. Precisamos ter a consciência de que somos todos iguais e que o racismo no Brasil é muito mais grave, muito mais cruel, porque parte da desinformação e do egoísmo. Ela fala também das filhas dela, que sofrem racismo também na escola, porque estudam em uma escola de elite e que por elas serem negras, elas acabam sendo quase as únicas negras ali da sala, e aí as amiguinhas brancas acabam comparando elas com o motorista, com a empregada doméstica, né? Acaba tendo essa sensação. Então ela reforça muito isso, deixando bem claro que ela não está nem fazendo uma crítica ao racismo, ao preconceito e ao Dia da Consciência Negra. E uma frase que eu considero também importante, ela falou sobre a frase do William Vac, né, a situação lá do jornalista William Vac, que foi afastado. Ela falou: essa frase do William é uma frase que não é dele, é uma frase do universo.
ter dito uma frase racista não significa que ele seja especificamente racista. Eu convivi a vida inteira com ele e nunca percebi nele nenhuma demonstração de racismo. O William Vac simplesmente teve uma reação inconsciente que expressa o racismo. Tá aí a frase, então, da Glória Maria sobre o William Vac. E para trazer um outro lado também, Edgar, o reitor da Faculdade de Cidadania Zumbi dos Palmares, o José Vicente, em entrevista hoje ao Estado de São Paulo, falou sobre o Dia da Consciência Negra, né, celebrado nessa segunda-feira, revelando que representa um pedido de desculpas ao povo negro, que para ele a data é um momento de recordar a trajetória do negro no país, mostrar que o apartheid social não está resolvido e que o tratamento dado aos negros pelos antepassados não deve sair da memória. Na opinião dele, a adoção da cota racial das universidades abre uma brecha na porta, mas isoladamente não garante oportunidades iguais aos brancos e negros na sociedade, já que o mercado de trabalho ainda é um paredão a ser superado. Ou seja, ele diz que nas universidades os negros ainda têm mais chances, mais oportunidades, mas acabam sendo blindados quando entram ali para o mercado de trabalho. Vamos lá, como a gente quer comentar, Tonholi? Eu quero fazer um comentário. A palavra racismo devia desaparecer do dicionário, porque não existe conceito científico de raça. Eu já falei isso aqui. Os gregos descobriram o número áureo, que é que se você divide a altura e o comprimento de qualquer animal vivo, dá um número que é raiz de 5 mais 1 sobre 2. Quando o Watson e o Crick descobriram na década de 50 a hélice do DNA, se analisou um DNA de um branco, de um negro, de um judeu, de um alemão, de um russo, de um indígena, se mostrou que o DNA cresce na proporção de raiz de 5 mais 1 sobre 2. Ou seja, não existe conceito científico de raça. A palavra racismo já é raça. Geneticamente nós somos todos iguais. Todos iguais. Todos crescemos na proporção áurea. O corpo de todos. Isso se chama em matemática sequência Fibonacci com 2 Cs. Por que falar em racismo se nós não temos conceito científico de raça? Nós temos etnias. Então nós deveríamos falar etnismo e não racismo. Volto a dizer, não há conceito científico de raça. E você fazer um reinforcement, endossar a ideia da palavra raça, é prosseguir no suposto credo de que há raças diferentes e não há. Mas eu acho que essas coisas, Tonholi, que o Vini trouxe, esses comentários do Morgan Freeman, da Glória Maria, tem até o da Thaís Araújo, tudo. E as questões mais evidentes, elas estão atreladas a costumes e tradições sociais, né? Perante a ciência, obviamente, você coloca isso, a ciência, ela realmente, eu posso crer nisso que você está falando, né? Somos iguais perante a ciência que define, através dos estudos de DNA, enfim, né? Que somos uma raça única, a raça humana, enfim. Mas essas questões que são lembradas, tanto pelo reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, no meu entender, elas estão muito mais atreladas às tradições e costumes com relação à nossa sociedade em si, né? Eu não esperaria que a Glória Maria, que o William Vac ou que o senhor reitor da Zumbi dos Palmares tivessem lido genética para ver que não existe conceito científico de raça. Nós temos etnias. E se a gente banisse essa palavra racismo do dicionário, tendo como luz de fundo a ciência, a vida ia ficar mais fácil, sobretudo nas gerações que estão chegando agora. Se falar, meu filho, não existe conceito científico de raça. Nós somos todos iguais. Por isso a minha campanha é para arrancar a palavra racismo e raça do dicionário, para gerações novas entenderem que nós somos todos iguais. Se a gente não reformular isso, a palavra racismo vai continuar durando séculos e séculos. Cabe aos Enem da vida ensinar isso para a molecada.